Já que a gente está falando de relações entre presidentes, entre países, como é que a relação entre Lula e Trump pode acontecer? Como é que ela pode impactar na forma econômica? Eu estou falando de economia, tanto a economia de valores, como também de geopolítica, de forma também democrática. Como é que coloca tudo dentro da panela e como é que tudo isso pode impactar com essa relação entre Lula e Trump? Bem, por hora, Tomás, há uma relação institucional, né? O governo Trump tomou posse não tem 15 dias, e já há essa pequena rusga em relação às deportações, ou seja, não houve nem sequer tempo de tratar de outras questões, né? Então a gente está muito curioso a respeito de qual vai ser a posição do governo americano frente ao Brasil. Ele deu algumas declarações inoportunas, né? Deselegantes também, dizendo que o Brasil, a gente precisa mais... eles precisam mais da gente do que nós deles, enfim, que é algo que não se faz. Ano passado o Brasil comemorou com os Estados Unidos 200 anos de relação bilateral. O presidente John Morrow, que era o presidente da época, em 1824, o Brasil ainda é um império, né, uma monarquia. Então ele fundou basicamente essas relações bilaterais com o Brasil. Então, assim, tem uma tradição, tem uma história. O Brasil já foi hora mais alinhado, hora mais afastado. Se a gente pegar o século XX, assim, dá tema da gente falar umas 3 horas aqui, porque com Vargas era uma coisa, com Roosevelt. Depois veio Dutra. Depois veio Jango e Jânio. Jânio e Jango, melhor, na sequência. Depois vieram os militares, depois a redemocratização, enfim. O governo brasileiro, ele tem uma relação muito complexa, tradicional com o governo americano. Eu acredito que isso não vai ser abandonado assim de forma tão abrupta. Obviamente, haverá, que ele já anunciou, um protecionismo em relação aos seus produtores locais, não só, ele está falando muito da China, né? Então, assim, o dólar deu uma queda brusca também, porque ele esperava uma maior taxação dos produtos chineses. Acho que ficou na casa dos 10%, eles estavam esperando em torno de 25%. Então, o produtor americano, para proteger o seu mercado, ele esperava uma taxação maior. E do Brasil, de fato, alguns produtos não tem como haver a taxação. Por exemplo, o Brasil, em alguns minérios, ele detém reservas absurdas. Então, o Brasil meio que dita, que precifica essa questão. Ele pode, claro, barganhar isso em outros setores, né? Mas não dá para cravar agora exatamente como será a postura de Trump, mas de fato será uma postura mais defensiva, mais faça o que eu digo e não faça o que eu faço, né? Porque prega-se o livre mercado, o liberalismo, então o mercado se regula, tudo bem, é uma premissa válida também, mas para os seus produtores você age de forma totalmente distante disso que você apregou, pelo menos na doutrina.